Oi, pessoas, tudo bem? Vou continuar aqui então com a leitura do livro A Dieta Espiritual. A última vez, né, no último vídeo, a gente falou um pouco sobre como lidar, né, com a questão da preocupação, né, e de primeiro tomar consciência de si, né, se perceber na situação em que você está preocupada demais e ter consciência daquilo também que está te causando preocupação, né? E em segundo, né, depois que você perceber que você está nesse estado e identificar o que está te causando a preocupação, né? Identificar o que está matutando aí na sua cabeça, o que você está alimentando aí na sua mente para te causar tanta preocupação, você se questionar realmente se aqueles pensamentos que você está tendo em relação à preocupação, eles se sustentam, né, na realidade. Se você tem certeza de que aquilo realmente vai acontecer, se, se você realmente pode fazer alguma coisa para aquilo mudar, ou se você não tem certeza, né? Porque se você não tem certeza, para que você vai ficar voltando nesse assunto? Para você ficar mal, para você ficar preocupada naquele jeito, né? De pânico e de preocupação em que você não consegue fazer outra coisa. Então, acho que essa é uma boa combinação para você parar, né? Esse estado de alimentar a preocupação e te deixar ansiosa, te deixar preocupada demais, né? Continuando então aqui a leitura, Richard Carlson e seus conselhos para não fazer tempestade em copo d'água. É um autor que escreveu um livro, Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Né? Um dos profissionais da área de saúde psicológica que mais escreveram livros sobre formas de evitar a preocupação é esse Richard Carlson. Autor best-seller de Não Faça Tempestade em Copo d'Água, afirma: os pensamentos passam a provocar quando esquecemos que eles são função da nossa consciência. Né? Quando a gente esquece que ele é uma parte de nós e a gente não é o que a gente pensa, né? E sim, os pensamentos eles são uma parte da gente, não a gente como um todo. Já no artigo intitulado Happiness as a Priority, a felicidade como prioridade, ele resume o segredo de uma vida feliz. É compreender, né? Uma vida feliz é compreender que os pensamentos são apenas pensamentos. As coisas verdadeiras acontecem a todo momento, mas quando já aconteceram, né, no passado, ou quando ainda vão acontecer lá no futuro, são apenas isso, pensamentos. Então não adianta a gente ficar remoendo coisa lá do passado que não vai voltar, a gente não tem como voltar no tempo e resolver, não falar mais o que a gente já disse, não ouvir as coisas que a gente já ouviu, não fazer as coisas que a gente já fez. Então, assim, não adianta querer ficar pensando nas coisas do passado, remoendo, te causando preocupação e ficar pensando fixadamente nisso, se só tá te fazendo mal e não tá te resolvendo absolutamente nada, né? Então, é uma coisa importante entender que esses pensamentos são só pensamentos. Não é uma coisa que vai continuar acontecendo, a não ser que você continue, né, pensando, porque aí você vai acabar atraindo mais situações daquelas para você acabar vivendo e continuar alimentando essa sensação de coisas que já aconteceram. Então é bom sempre estar mais presente no momento de agora e buscar uma terapia, buscar alguém para te ajudar ou técnicas para te ajudar a você se resolver com o seu passado para você conseguir viver melhor o seu momento presente, né? Porque senão você acaba aquilo que o povo fala de co-criar a sua realidade, você acaba de tanto martelar aquilo na sua cabeça como verdade, que aquilo acontece, você acaba criando um cenário todo para que aquilo realmente seja verdade, né? Então é importante que você consiga mudar essa chavinha na sua cabeça e buscar ajuda para se resolver com as coisas do passado e mudar as suas falas, mudar a sua postura, buscar novas referências, pessoas que falem coisas diferentes, pessoas que lidam com a preocupação de forma diferente, pessoas que resolvem os problemas de forma diferente do que você está acostumado a ver e a conviver,
durante a vida inteira. Né? Buscar referências diferentes das que você já conhece é importante para você conseguir mudar aí dentro, né? A sua postura, os seus sentimentos, seus pensamentos, para que você saia desse padrão. E também não adianta ficar pensando em como as coisas vão ser, como as coisas talvez não sejam, o que será que o outro vai falar, como será que o outro vai reagir, será que o mundo vai acabar? Porque assim, tudo que a gente tem é um momento de agora, né? Então a gente ficar perdendo tempo precioso do que a gente pode fazer de fato nesse momento, que é a única coisa que a gente não sabe se no segundo seguinte a gente vai estar vivo, né? Então aproveita o momento de agora, né? Não fica desperdiçando tempo com possibilidades ou não das coisas serem ou não serem lá na frente, né? Porque o futuro é muito incerto. Então é importante, a gente pode planejar, mas não tem como a gente dar 100% de certeza absoluta que aquilo vai ser daquele jeito, né? A gente pode fazer o nosso melhor. E essa é a única parte que nos cabe. O resto a gente tem que entregar para a vida, às vezes a gente tem que delegar funções para outras pessoas. E é isso, né? Entender que essas lembranças do passado e que a gente fica batendo às vezes na mesma tecla na nossa mente, sempre pensando na mesma coisa, e ficar pensando, imaginando coisas trágicas do futuro, são só pensamentos e eles fazem parte de você, eles não são você, você não é isso que você está pensando, você não é essa preocupação toda, você não é tristezas e mágoas do passado, você não é ansiedade sobre o futuro, né? Você está nesse estado de ansiedade, você está magoado com coisas do passado, não quer dizer que você é isso tudo, porque se você se coloca como uma coisa que você é, em geral nossa mente entende que a gente não vai conseguir mudar, né? Então aí você nem tenta sair disso. Então é importante você entender isso. É um detalhe, é uma palavra que muda, mas muda muita coisa se você realmente usar isso na sua vida prática. Parar de achar que você é o que você pensa e entender que você tem controle sobre o que você pensa, que você pode mudar isso através de hábitos, tá? Trabalhando a meditação, trabalhando afirmações, fazendo terapia, várias inúmeras técnicas, tem PNL, né, neurolinguística, tem hipnoterapia, tem, um monte de técnicas hoje em dia para te ajudar com isso. Então, e vários tipos de terapia que podem também te auxiliar nesse processo, caso você guarde alguma questão emocional, né? Tem muitas terapias hoje complementares para te ajudar. Então, busque ajuda se você precisar, não fique presa a isso. E não fique se enquadrando e se diminuindo a só os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos, você não é o que você pensa, né? Você consegue, então, utilizar desses pensamentos para você melhorar o seu estado de espírito. Que mais? E aí continua dizendo aqui que em You can be happy no matter what, você pode ser feliz não importa o que aconteça. Carlson, esse mesmo autor, oferece uma reflexão reveladora sobre o estresse e as preocupações. O estresse não é algo que acontece conosco, mas sim algo que desenvolvemos dentro de nós, a partir do nosso modo de pensar. Nós é quem decidimos de dentro para fora o que é e o que não é estressante. Então, tem muito essa questão de que o que me estressa, por exemplo, não é o que estressa você. E o que te estressa pode não ser o que me estressa. Então, sei lá, uma água está dentro de uma caneca e para uma pessoa a água tem que estar dentro de um copo e tem que ser de vidro, não pode ser de plástico. Isso pode estressar uma pessoa. Mas no meu caso, não me estressa. Né? Sei lá, o fio tá aparecendo, tinha que ser uma coisa mais estética, e isso estressa a pessoa que está me assistindo, mas não é uma coisa que me estressa. Barulhos, muitos barulhos de serra elétrica, de cortador de grama, criança gritando, música alta do vizinho de madrugada, são coisas que me estressam. Tem gente que nem liga, tem gente que vai continuar fazendo suas coisas, às vezes nem escuta os barulhos, dorme que é uma beleza, mas eu que tenho sono leve, eu me irrito profundamente, é uma coisa que me estressa de verdade. Então, assim, às vezes o que
né, estressa você também não é uma coisa só de valores, né, e de percepção de mundo só no sentido de construção social e tal. Às vezes é neurológico, às vezes é corporal, às vezes é uma sensibilidade por conta de como você é, né, fisicamente, a sensibilidade às vezes da sua audição. Então, não acho que é uma coisa só de isso aí só te estressa porque você quer que te estresse. Não, não é disso que eu tô falando, né? Mas de talvez seja isso que ele esteja falando, né? Porque tem coisas que a gente pode, realmente tem coisas que a gente pode filtrar e entender que aquilo não precisa necessariamente nos estressar, né? Por exemplo, uma fila do banco. A gente já vai preparado sabendo que pode pegar uma fila de banco quando a gente precisa resolver alguma coisa. E aí tem fila nesse lugar, fila no mercado, alguma coisa do tipo que a gente precisa resolver, não tem? Às vezes tem que ir, não tem o que fazer. E às vezes a gente fica preso, né, numa fila e tal, e aí a pessoa fica estressada, né? Então, são coisas assim que todo mundo passa e que eu acho que é inevitável às vezes, e a gente pode lidar com essas coisas de uma forma menos nervosa, né? Com menos irritação e não levar isso como algo que estressa. Realmente, a gente pode lidar com a situação de uma forma diferente. Agora, coisinhas e detalhes, mas que mexem com sensações do nosso físico, né? Com barulhos, às vezes calor, né? Que mexe com o nosso corpo físico, aí já são outro tipo de estresse que eu não considero como algo que a gente consiga selecionar, né, entre o que é estressante ou não, porque realmente estressa, porque estressa o corpo, né, não é uma coisa que estressa. E eu acho que ele está falando muito do estresse mental, né, da gente ficar estressado por estar pensando em coisas que nos estressam, né, que nem, sei lá, eu vou ter que resolver um problema com meu chefe amanhã, e aí você fica estressado, ou com um funcionário, né? Então isso te estressa porque você acha que vai lidar com tal coisa de tal jeito, a pessoa pode reclamar, e aí você não tá com paciência, enfim, e aí isso gerar um estresse para você. Aí sim eu acho que a gente consegue filtrar, né? E conseguir de dentro para fora trabalhar isso para que não seja estressante, tá? Então, em relação a isso, eu queria deixar bem claro, né? Porque existem aí diferenças entre o estresse físico, coisas que atingem o nosso corpo físico, as nossas sensações, 5 sentidos da gente, né? É algo mais biológico, e o estresse mental, que são coisas que estressam a gente, que a gente pode ir desconstruindo, pode ir trabalhando para que isso não seja estressante. Realmente são coisas que a gente cria dentro da gente, ou que a gente aprende, em que a gente pode ir desconstruindo, a gente pode ir trabalhando isso de outras formas para que não seja mais estressante para a gente, né? Um bom exemplo é a questão de trânsito no carro, né? Em que pode ser e é uma coisa muito estressante, mas tem gente que aí coloca uma música, coloca uma meditação para ouvir, um podcast, uma música que gosta para ir cantando no caminho. Tem gente que quando é muito trânsito leva até livro para ler quando fica muito tempo parado. Então, assim, tem jeitos e jeitos para você. Leva uma comida, né, para comer no caminho, já sabe que vai pegar aquele trânsito. Então, tem jeitos e jeitos de você lidar com o estresse, né, esse aí mental, para que você consiga ir desconstruindo e transformar uma situação que antes era estressante para você, né, numa situação em que você lida com prazer hoje em dia. Né? Então, acho que é importante fazer essa transição também. Não só identificar, isso me estressa, ok. E aí eu não posso mais me estressar por conta disso. E deixar por isso mesmo. Tipo, tem um problema e eu não posso ter esse problema. Isso aí não resolve nada. Então, precisa substituir, né? Então, o que eu faço no lugar desse estresse? O que eu faço, então, se eu não posso ficar estressado por conta disso? Né? E buscar alternativas e outras referências e soluções para transformar essa situação de estresse em pensamentos e práticas, posturas em que vai te trazer prazer, né? Em que vai te trazer relaxamento, que vai te trazer diversão, às vezes, enfim. Tá? Então, busque isso na sua rotina para te ajudar com a questão do estresse, que está ligado também às preocupações, tá? Portanto, quando pensamos no estresse como um fator externo,
estamos validando a sua vivência e nos empenhando em procurar maneiras de combatê-lo. No entanto, não percebemos que a situação é estressante porque nós a vemos dessa forma. E aí, de novo, eu bato na mesma tecla. Né? Quando a gente pensa que o estresse tem a ver com algo externo, tipo, coisas que não dependem da gente, né? Que vem de fora, que o outro que devia ter falado de outro jeito, que outra pessoa não devia ter buzinado, que outra pessoa não devia ter ouvido música até não sei quando, e etc, 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 coisas que nos estressam, né? Cada um tem aí o seu pontinho aí em que esbarra e você fica estressado. A gente só meio que valida o nosso estresse, a gente continua ficando estressado, né? E aí a gente se empenha em procurar maneiras de combater isso do fator externo, né? De coisas que fogem do nosso controle. Ou seja, a gente, como foge do nosso controle, a gente obviamente não consegue controlar. Então a gente não consegue diminuir o nosso estresse. Mas quando a gente entende dentro dos nossos limites, dentro da nossa capacidade, dentro do que a gente consegue em relação aí a estresse mental e não o que atinge o nosso físico, né? Quando a gente muda o modo que a gente lida com a situação, ela deixa de ser estressante, basicamente é isso que ele está falando, né? No entanto, não percebemos que a situação é estressante porque nós a vemos dessa forma, né? E aí é o que eu falo, né? Tem coisa que não tem o que fazer, que é biológica, é física, né? Mexe com os nossos sentidos. Eu dou um exemplo da questão dos autistas ou pessoas que têm espectro autista, que tem muito mais gente do que a gente sabe, porque nem todo mundo faz diagnóstico, nem todo mundo conhece essa informação. E tem muita gente que é muito sensível a barulhos agudos, né? Então não é uma coisa que a pessoa tá estressadinha porque ó, um barulhinho aqui aconteceu. Não, é uma coisa que mexe, os sentidos dela são mais aguçados para esse tipo de som, né? É uma coisa do corpo da pessoa, dela perceber isso e isso estressar o corpo da pessoa, né? Assim como eu tenho a questão do sono leve, então quando eu sou acordada, é uma coisa de sono, né? De privação de sono. Então, pessoas aí, você vê muitas das mães e pais que acabaram de ter neném, como ficam mais, né, nervosos e cansados, estressados quando estão com privação de sono, porque o neném chora de noite, né? E demanda muita atenção, demanda muita energia e é muito cansativo. Então, assim, eu tenho isso com privação de sono quando eu não consigo dormir com alguns barulhos. Então, eu naturalmente fico estressada. Algumas coisas e algumas vezes eu consigo lidar de uma forma diferente, então a gente consegue também buscar alternativas para ver o que a gente pode fazer então para fugir desse barulho, ou para amenizar, ou fazer outra coisa. Então, outro dia teve balada aqui, eu botei o fone e fiquei assistindo seriado até a festa acabar. Meu marido se incomoda aqui com os barulhos, ele coloca o protetor auricular, né? Tipo, um abafador de ruído, para quando eu faço alguns barulhos aqui, ele não se incomodar quando ele está trabalhando ou fazendo outra coisa. Então a gente vai arrumando meios, né, para a gente conseguir viver de uma forma mais harmônica em sociedade, sendo que não tem como a gente controlar todos os barulhos externos, né, e as coisas externas que acontecem, mas tem como a gente escolher viver essas situações de uma forma diferente, fazendo o que a gente pode fazer, né, para amenizar isso para a gente. Mas, de novo, eu friso aqui que tem coisas que são físicas, são coisas neurológicas, biológicas, são coisas corporais, de sentidos de cada pessoa, e cada pessoa sente de um jeito, né? Então, tem coisas que não é uma coisa só de mudança da mente, que aí não vai ser mais estresse para você e puf, não vai se estressar mais. Porque aí eu não acho que é por aí, tá? Mas o que der para mudar, nesse sentido de como lidar com a situação, de como enxergar a situação de uma forma diferente, e o que você pode fazer dentro de você para lidar com essa situação, para não te estressar mais, é uma coisa importante aí de se conscientizar, né? Para que você viva de uma forma mais pacífica em relação a essas situações, tá? Então, esse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil essas reflexões, essas dicas, essas informações para você lidar com as preocupações na sua vida
e entender, né, que você não é os seus pensamentos, eles fazem parte de você. E, enfim, e mudar a perspectiva em relação às coisas que te estressam, né, dentro do que é possível para você. E é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo.